Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, Deise, Enzo, Rossano, Fabi, Motorsline. Hoje a nossa aula sobre os exercícios abdominais. Play, é isso aí, exercícios abdominais, segurança, eficiência na prescrição. Fiz aquele post sobre um exercício abdominal que deu uma repercussão muito grande e bastante gente com dúvidas perguntando. Então, essa aula foi direcionada para esse assunto por conta dessas dúvidas, dessa repercussão que gerou. Antes de eu entrar no assunto, clica aí no coraçãozinho, curte essa live para ajudar a impulsionar, né? O Instagram impulsiona quando vocês curtem aí. Clica no aviãozinho, chama os amigos para participar. Vamos falar sobre os exercícios abdominais, sobre segurança, eficiência desses exercícios, para que serve, como fazer, progressão, responder aquelas perguntas que deixaram lá no post. Então, todos muito bem-vindos à nossa aula, mais uma aula, né? Toda segunda-feira às 8h30 da noite tem aula aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Graça Canina, Joelcio. Fala, Joelcio, tudo certo? Buenas? Muito bem, muito bem. Então, sem mais delongas, vamos lá. Exercícios abdominais. Primeiro, pessoal, para qualquer exercício que você vai realizar, você tem que saber a base. Você tem que entender de biomecânica, de anatomia, você tem que saber o músculo que você quer trabalhar, onde que ele está. Quando você vai prescrever, você tem que saber a origem, a inserção, você tem que saber sobre a ação da gravidade, vetores, resistência, força, ok? Então, só para situar aqui todo mundo, o exercício que eu coloquei lá no post, quem não viu, depois vai lá no feed lá e dá uma olhada. O exercício que eu coloquei no post era um exercício do abdominal clássico e eu coloquei a forma que a gente sobe o tronco, desencostando até as escápulas, no meio ali das costas, chegando no início da lombar. E o segundo modo, que seria um modo que sobrecarrega a coluna, era um modo que você subia tudo, fazia flexão total do tronco, encostando o peito nos joelhos, praticamente. Esse momento é um momento onde você tem uma sobrecarga maior na sua coluna e é um momento onde você não tem muita eficiência do músculo abdominal, porque ele descansa. E aí surgiram várias perguntas em cima disso que eu vou responder, mas primeiro vou pegar aqui minha coluna para a gente entender um pouco isso. Então tá aqui a coluna, você está deitado. Quando você faz o abdominal curto, você faz isso aqui, ó. Então pensa que essas últimas aqui seriam as lombares, né? Então você está fazendo isso daqui, ó. Ok? O abdominal, perfeito. A ação da gravidade está aqui. Então a ação da gravidade em cima do seu corpo, principalmente do seu tronco, na verdade, é a resistência. Então a força vai ter que ser contra a ação da gravidade. A ação da gravidade empurrando o seu corpo para baixo. Então a força você faz contra a resistência. Então aqui, ó, você está fazendo a flexão de tronco, você está trabalhando com o reto abdominal. A partir do momento que você chegou aqui, ó, encostou o peito no joelho, a ação da gravidade está de cima para baixo. Ela está empurrando as suas vértebras, causando uma maior compressão. E você tem atividade do músculo reto abdominal aqui? Muito pouco, porque a ação da gravidade, como se estivesse assim, né, empurrando para baixo, e você não tem a necessidade de vir para frente. Quando você faz isso daqui, a ação da gravidade está te empurrando de volta. E você fica em todo o movimento aqui, ó, com ativação do reto abdominal. É claro que se você deitar e relaxar, encostou as costas no solo, relaxou, ele vai relaxar. Mas se você deixar o mínimo, você está tendo ativação. Subiu, ativação do reto abdominal, ó, o tempo todo. A partir do momento que você fez isso aqui, a ação da gravidade incidindo aqui, você não tem ativação do reto abdominal, você está sentado, você tem um ponto de descanso, vamos dizer assim. É claro que tem uma ativação do reto, mas é mínima. Então você tem um ponto de descanso. E as tuas vértebras, você tem um disco aqui no meio, você faz isso, ó. E mais a ação da gravidade empurrando para baixo, compressão com cisalhamento. Compressão com movimento, desculpa, que é o estresse de cisalhamento. Então você tem, tá deitado, você vai fazer isso aqui, a ação da gravidade faz isso, né? Então você está movimentando, esmagando ali, tendência a jogar o núcleo pulposo para trás. O núcleo pulposo é aquela gelatina que nós temos dentro do disco, que a hérnia de disco nada mais é que essa gelatina sai para algum lugar. Ela acaba causando uma herniação, né? Herniar é sair do lugar, ok?
Então essa foi a discussão, e aí começaram a surgir algumas dúvidas, perguntas, e enfim. Uma pergunta foi, no TAF, né, os militares, polícia, eles têm esse tipo de exercício para passar no teste e também como treinamento. Perfeito, verdade. E você tem que treinar específico para passar? Sim, verdade. Esse exercício de encostar o peito no joelho vai ter a maior eficiência para a ativação do músculo reto abdominal? Não, acabei de mostrar por quê. Então a gente deveria mudar, ou enfim, não sei qual é o objetivo desse exercício dentro do teste. Mas como condicionamento físico, como treinamento, eu não considero uma estratégia interessante, porque você vai ficar amassando lá no disco. Como antigamente fazia, né? E como esses testes também são bem antigos, antigamente fazia 100, 200, 300, 1000 abdominais, né? Tinha até competição e o cara se achava o máximo que estava fazendo milhões de abdominais. Então você fica exatamente fazendo esse estresse ali. Isso vai gerar uma resposta interessante para a musculatura abdominal em termos de hipertrofia, definição? Não. Por quê? Você está trabalhando mais resistência. Então, hoje a gente sabe que com a resistência, se você quer desenvolver resistência, vai para o exercício isométrico, faz as pranchas. Quer desenvolver força e hipertrofia, e ainda tem uns que falam que o abdômen nem hipertrofia muito, por causa do seu estilo, né, do músculo. Tem uma banda de músculo, tecido conjuntivo, músculo, tecido conjuntivo, músculo, tecido conjuntivo. Que é por isso que você tem os gominhos, né? Tem tecido conjuntivo no meio, que não é tecido contrátil. Senão não ia ficar aqueles gominhos, ok? Então, muitos ainda falam que o abdômen não hipertrofia. Eu acredito que hipertrofia, sim, claro, como qualquer músculo. Mas, fazendo muitas repetições, talvez você vai ter um desgaste maior nas suas estruturas, coluna, disco, por aí vai, sem tanta eficiência, ok? Esse movimento completo também, né, como eu falei, vai ter um ponto de descanso ali, e aí você acaba também tendo uma sobrecarga maior na coluna. É a mesma coisa, por exemplo, da rosca direta, né? Aquele pessoal que traz aqui, cola a barra aqui no peito, ou os halteres. Esse aqui é um ponto de descanso. A ação da gravidade está aqui e não está fazendo nada, né? Você está descansando. Se você estiver aqui, a ação da gravidade está empurrando o seu braço para baixo. Então você tem a ativação do bíceps. Por isso que você tem que conhecer sobre vetores, força de resistência, a força potente, né, quando a gente fala de alavanca, enfim, para você entender o exercício e saber prescrever com qualidade, ok? Então, a minha opinião, sim, se pudesse mudar isso, tanto no treinamento desse pessoal, dos militares, do exército e tal, enfim, e mudar também no teste, porque o teste quer avaliar um condicionamento físico, né, mínimo para que ele possa executar a atividade profissional, eu acho que eu mudaria, ok? Então é a minha opinião, mas não sei como funciona, não sei quem escreveu o teste, isso aí, enfim, né? Foi uma questão que foi levantada lá. Beleza? Outra questão bem importante. Professor, remador. Não é mais ou menos o mesmo princípio? O remador, você sobe o tronco, faz a flexão total e começa com as pernas estendidas, né? Joelhos estendidos. Faz a flexão do tronco ao mesmo tempo que faz a flexão do quadril e traz o joelho no peito. Depois estende. Flexão do quadril e traz o joelho no peito. Depois estende. Então, no final desse movimento do remador, você vai ter algo parecido com aquele exemplo que eu dei. Então você vai ter isso aqui, né? A sua coluna lombar fazendo isso, né? E você tem a flexão de quadril ali. Ok? Também é um exercício muito utilizado, né? Ficou muito popular nos circuitos, no crossfit, no treinamento funcional, de uma forma geral. Eu aconselho você fazer ele mais curto, um exercício mais curto. Então você vai subir o teu tronco até um determinado momento e traz os joelhos, daí estende o joelho e o tronco fica sempre nesse movimento mais curto, mantendo sempre uma ativação do abdômen e pouca movimentação da coluna, ou menor movimentação da coluna, para não ter tanta sobrecarga, ok? Pessoal que chegou depois, sejam muito bem-vindos, uma galera chegou aí depois. Estou falando aqui então sobre exercícios abdominais e a eficiência e segurança dos exercícios abdominais. É muito importante isso não só para o treinamento. O pessoal que é personal trainer, os profissionais de educação física, não é só na musculação, só na questão estética. A gente utiliza muito o fortalecimento abdominal para tratar também lesões de coluna.
E muitas vezes, né, o fortalecimento abdominal é um tiro aí pela culatra, ok? Então, assim, se for para falar para vocês agora, vou determinar aqui uma forma mais eficiente, né, mais eficiente e segura. Vamos balancear isso, colocar numa balança, né, colocar como maior segurança, custo-benefício, essa palavra que tinha que vir, custo-benefício, eu pensaria em exercícios isométricos, ok? Então as pranchas, prancha lateral, prancha frontal, exercício isométrico de anti-rotação com os elásticos. Existem vários exercícios que nós podemos pensar aqui, que eu acho que tem o melhor custo-benefício, a maior segurança em relação à eficiência, ok? Então a gente consegue ativar reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquos, de uma forma geral aí, sem tanta sobrecarga. Essa quebra da ativação no remador não poderia criar um momento de instabilidade e acabar mais prejudicando do que ajudando? Então, é exatamente isso, um dos pontos, né? Então você subiu, não só no remador, como aquele abdominal completo, você tem uma quebra da ativação, como você falou, ou como se o reto abdominal relaxasse, e os músculos abdominais, eles são importantes para manter a estabilidade da coluna. Não se fala tanto de core, aí você quer fortalecer o core, mas você acaba deixando ele relaxar em algum momento, né? Então pode ser que isso, talvez seja essa ideia do Joelcio, prejudique. E core não é só abdômen, né? Você tem que ter assoalho pélvico, glúteos, lombares, tudo isso é core. Mas então nesse momento ali, se você tem uma diminuição da ativação, né, você pode estar mais suscetível quando você for realizar um outro movimento. Ah, mas eu vou realizar isso no meu dia a dia, eu tenho que levantar correndo, por exemplo, lá os militares, ele tem que fazer esse movimento aqui, levantar correndo, ou o cara faz malabarismos, né, acrobacias, que aí levanta correndo, e, enfim, é específico, beleza, você precisa fazer, tudo bem. Se você tem que treinar aquilo, se é específico para você ou para o seu cliente, então tudo bem, faz parte. Mas saiba que não é a forma mais eficiente para ter a maior ativação do músculo abdominal, principalmente o reto abdominal, e que vai ter uma sobrecarga maior na coluna, né? Aí surgiu mais uma pergunta lá no post. Marcou 300 amigos lá e falou, será? Colocou uma pergunta lá. Então faz isso no longo prazo e experimenta. Ah, mas a gente levanta da cama assim. Perfeito, você levanta da cama assim, levanta da cama assim no longo prazo, em 10 anos fazendo isso, e vê o que acontece. Pode ser que você não tenha nada, mas é óbvio que a carga que você tem ali compressiva, o estresse, cisalhamento, é maior do que, por exemplo, você está deitado, você vira de lado na sua cama, senta na cama e levanta, do que levantar aqui com tudo, né? Ok? Então, uma vez, duas vezes, não vai ter problema. Pode ser que tem pessoas que vão fazer isso a vida inteira e não vai desenvolver nada. Pode acontecer. Mas de uma forma geral, analisando a nossa anatomia e a biomecânica, está claro que há um risco maior do que o exercício mais curtinho. Está claro que tem um ponto de descanso em relação ao exercício curtinho. Então depende do que você quer, aí você tem um raciocínio clínico para você chegar no ponto que você deseja. Ok? Então a discussão é muito válida, pessoal, muito válida. Todas as perguntas, não é uma crítica que eu estou fazendo aqui as perguntas, tá? É muito válida sim, mas aí vamos destrinchar isso e avaliar a fundo, ok? Mais perguntas aqui? Ah não, beleza, só do Joelcio. Beleza, pessoal, dúvidas podem ir colocando aqui. Falando da base, só hidratar aqui, tô meio sem voz, hoje fui gravar umas aulas, ar-condicionado, falando bastante, fui acabando minha voz. Pessoal, falando em base, acabei de mostrar aqui um exemplo que é muito importante a gente conhecer a anatomia, a biomecânica para saber prescrever com qualidade. Falando em base, o pessoal me pediu muito aqui, ó. Eu recebi direct aqui, recebi e-mail até, hoje eu recebi um e-mail, recebi direct, recebi mensagem por WhatsApp, todo mundo perguntando da base. Quem não sabe, meu curso, né, chamado A Base, tem anatomia, fisiologia, daí fisiologia já buscando exercício também, então fisiologia, daí tudo que eu falo de fisiologia aplico com exercício, então é fisiologia e fisiologia de exercício, biomecânica e cinesiologia. Tem aula pra caramba, muito conteúdo e sempre voltado para a prática, com explicações, com exemplos, para a gente entender, diferente do livro que a gente lê lá
né? Muitas vezes fica em dúvida. Então sempre aplicando, fazendo analogias, para você entender como que você vai usar aquele conteúdo na prática. Nada é em vão. Tudo que você aprende lá tem uma explicação para a prática. E aí a gente lançou esse curso, né? Eu abri esse curso, fecharam as inscrições e muita gente perdeu aí o tempo, tava sem cartão de crédito, tava estourado, não sei o que. Tive várias perguntas aí, pessoal pedindo. Então eu vou abrir de novo as inscrições desse curso no dia 14. Dia 14 é segunda que vem. Eu vou fazer uma aula aqui, de novo. Nessa aula, das 8h30 da noite, eu vou abrir as inscrições do curso A Base novamente. Então, o pessoal que tem interesse, o pessoal que me mandou lá as mensagens, alguns eu já respondi e tal, enfim, fiquem de olho que na segunda-feira que vem, dia 14, eu vou abrir de novo as inscrições, já que vocês estão pedindo bastante e seguindo o que eu mais prezo, o que eu mais trabalho, o que eu mais eu brigo, luto, o propósito de a gente estar aqui no Instagram fazendo conteúdo gratuito todo dia, que é melhorar o nível da profissão. Então, se você aprende sobre esse conteúdo como hoje, acabamos de comentar sobre os exercícios abdominais, agora você entende que a ação da gravidade está aqui te empurrando, as vértebras comprimindo, então se você está deitado já não tem tanta compressão, tem maior ativação do músculo abdominal, então você aprendeu isso, você vai prescrever de uma forma melhor. Você vai gerar mais resultado para o seu paciente, para o seu aluno. E quando você gera mais resultado para o seu paciente ou para o seu aluno, eles te valorizam e eles espalham isso. E a profissão se valoriza. Ou seja, tudo isso que a gente está fazendo é pela valorização da profissão. Tá, professor, mas por que você faz isso? Primeiro, porque eu amo essa profissão e quero ver ela lá no topo. E segundo, porque se ela se valorizar, é bom para todo mundo, inclusive para mim, porque eu trabalho nessa área também. Então eu tenho que fazer ela se valorizar, porque aí valoriza o meu trabalho também. Então é um conjunto, né, pessoal? Em vez da gente ficar discutindo com o outro, não, você tá certo, eu tô certo, a gente tem que se unir, debater, chegar num senso comum e todo mundo caminhar mais próximo, mais junto, ok? Seguindo então para nosso tema da aula sobre os exercícios abdominais, segurança e eficiência. Progressão, também acho que teve essa pergunta sobre, então, como que eu poderia fazer uma progressão para ter mais segurança nesse tipo de exercício. Então hoje chegou um paciente, o paciente tem dor nas costas, eu já vou fazer um exercício abdominal com ele? Eu não aconselho. O aluno entrou hoje na academia, está naquele processo de adaptação neural, você ainda vai fazer, já vai começar com um exercício dinâmico abdominal? Eu não aconselho. Então, eu uso uma sequência, uma progressão, uma prescrição que é baseada no artigo do Hibbs de 2008, uma revisão sistemática que fala sobre a otimização da performance através da estabilidade e do fortalecimento do core, ok? Eu peguei isso, adaptei um pouco para a nossa realidade, traduzi esse diagrama que o Hibbs colocou nesse artigo e está aqui descrito nesse livro. Tá? Quem ainda não conhece o meu livro, né, Treinamento Clínico Funcional para Doenças Crônicas Não Transmissíveis, esse livro foi publicado em 2019. Quem tiver interesse, vai lá no meu link na bio, clica lá e você tem lá o link para adquirir o livro e está nos destaques lá também, ok? Então nesse livro eu falo toda a base da prescrição, treinamento clínico funcional e depois falo ele aplicado para algumas doenças. Pode trabalhar abdômen também só com a respiração no início. Perfeito. Então aí que a gente entra na questão da progressão. Primeiro a gente pensa em estabilização, depois a gente pensa em fortalecimento. Não é que exercícios de estabilização também não estarão fortalecendo, mas não é desenvolver aquela força pura, sabe? Que é com exercício dinâmico e bastante carga. Então eu vejo que sempre foi feito de uma forma contrária. A gente entra na academia ou na clínica para reabilitação e começa com os exercícios dinâmicos. O que seria mais interessante? Utilizar a respiração, como o Joel comentou aqui, trabalhando ativação de transverso, por exemplo, do abdômen, e trabalhar com exercícios estáticos que não tem um movimento. Se você não tem um fortalecimento, não tem uma boa estabilidade, você não tem lastro para manter a estabilidade da coluna, então é melhor você não fazer muito movimento agora. Então trabalha com exercícios estáticos. Busca a estabilização primeiro, a estabilização do core. Que você precisa de exercícios que gerem coordenação intermuscular entre os grupos musculares. Vários grupos trabalhando ao mesmo tempo para manter estável a sua coluna. Se você não lembra ou não sabe disso que eu estou falando, entra lá no canal do Telegram, no meu canal do Telegram, link lá na bio, que a gente tem uma aula que eu fiz aqui, e tem a gravação,
sobre core. E aí dá para entender como todo o core ele dá uma estabilidade para a coluna. E eu preciso ter ativação de todos os músculos ao mesmo tempo. Isso chama coordenação intermuscular, entre os músculos, ok? Então a gente começa com estabilização. Exercícios estáticos ou movimentos lentos, com pouca carga. Qual que é o resultado disso? Nós vamos aumentar ou melhorar a sincronização das unidades motoras. Se eu melhoro a sincronização das unidades motoras, eu tenho mais estabilidade. E além disso, eu vou melhorar a coordenação intermuscular, que eu acabei de explicar o que é. O que são unidades motoras? Um neurônio, ele inerva algumas fibras musculares, dentro de um músculo. Outro neurônio inerva outras fibras. E se eles se contraem sincronizadamente, eu tenho um gesto mais produtivo, mais estável e desenvolvo até mais força. É por isso que você faz a musculação no início, lá, aquela adaptação neural, você não tem hipertrofia. Você não ganhou massa muscular, mas você ganha força. Porque você tem uma sincronização melhor, né, uma melhor da sincronização das unidades motoras. Não adianta eu contrair essa, depois eu contrair essa. Eu contraio todo mundo ao mesmo tempo. Isso é coordenação intramuscular. Então quando você faz exercícios de estabilização, que não, se forem dinâmicos, são lentos, com pouca carga, você vai desenvolver mais a coordenação inter e intramuscular, controle, né, do sistema nervoso central e no final você vai ter uma melhora da estabilidade e diminuição do risco de lesão. Esse diagrama foi escrito pelo Hibbs e está aqui traduzido e adicionado até algumas coisinhas ali. Depois que você tem essa diminuição do risco de lesão, aí você vai para o fortalecimento, propriamente dito. Você vai adicionar carga, aí você vai fazer exercícios dinâmicos, e aí com essa carga e exercícios dinâmicos você vai desenvolver mais força, hipertrofia, que força está relacionado com potência também, porque potência é força vezes velocidade, e aí você vai ter uma melhora na performance. Só que isso pode aumentar o teu risco de lesão. Só que se você já fez a etapa anterior que diminui o risco de lesão, você já tem uma boa estabilidade, você já tem lastro, aí você faz isso, vai tranquilo. Se você não tem, que é o que a gente viu por muito tempo isso acontecer, o processo contrário, aí você tem um risco maior. Né? Você entra já no exercício dinâmico. Não é que você não pode fazer exercício dinâmico, né? Mas cuidado com o tipo de exercício que você vai fazer, exercícios mais avançados, com grandes cargas. Primeiro busca o estático, lento, depois carga. O abdômen tem em ação 3 milissegundos antes de qualquer movimento para estabilizar a coluna. O atraso disso pode causar vários problemas. Não lembro se é este o tempo, é isso? Na verdade, deve ter uma média, não sei te dizer, Joelso, de tempo, mas a questão é que a gente consegue otimizar isso também. Né? Então, tem indivíduos que se não trabalham muito aquela musculatura, ele pode estar um atraso, falta de coordenação neuromuscular. Isso acontece muito nas lesões, né? Falta de controle motor. Você tem que ativar o estabilizador milissegundos antes do mobilizador para realizar o movimento. Aí se você não ativou o estabilizador, porque não está acostumado, não tem essa coordenação, enfim, e aí foi lá e acabou perdendo a estabilidade, causando uma lesão. Acontece da mesma forma. Como é que a gente melhora a ativação de um músculo? Melhora a condução nervosa pela unidade motor ou pelo neurônio, a resposta do músculo que vai receber o neurotransmissor, eu tenho que ter mais receptores na membrana. Então tudo isso são adaptações celulares que acontecem com o treinamento, ok? Por isso que você faz uma adaptação neural, né? Depois você vai progredindo o teu exercício. Então sim, se você tiver um atraso, pode sim desenvolver alguns problemas. E aí, por isso que é importante você avaliar sempre e você ter, claro, essa progressão. Então não tem regra, não tem protocolo, mas essa progressão que eu falei para vocês é um direcionamento, um caminho que você pode seguir. E é lógico que você vai avaliando e vai adequando. Você pegou lá um ex-atleta que está pouco tempo parado, ele chegou, você fez exercício perfeito, avaliou bem, não tem nenhuma dor, passa pro dinâmico, tá indo bem, já aumenta a carga, não tem muito um parâmetro, né? Mas sempre avaliando e vendo a resposta. E é claro que o mínimo de adaptação ali, né, neural, vai de 4
semanas, né, no mínimo um mês, até 12, e segundo o Jim Stoppani, né, a enciclopédia da musculação lá e força, pode levar até 6 meses de adaptação. Né? Daí vai ter adaptação morfológica, obviamente, né? Mas essa adaptação dos exercícios pode levar até 6 meses. Então, 3 até 6 meses, segundo o Jim Stoppani, mas a média aí é 3 meses que o pessoal utiliza. E a readaptação, como a gente tem a memória muscular, pode ser mais rápido também, ok? Mais dúvidas? Coloca aí, enquanto eu tomo minha água aqui, que a voz está sumindo. Seguindo então essa progressão, então você fez a atividade de estabilidade, progrediu para exercícios dinâmicos, força, carga. É claro que se o seu objetivo for hipertrofia, você vai sempre isolar a musculatura, né? Porque vai ter um resultado mais interessante. E você pode progredir, aí dependendo do teu objetivo, que a gente usa muito no treinamento clínico funcional, para reabilitação de lesões, é a ativação dessa musculatura dentro de outros movimentos. Então eu não estou fazendo um exercício isolado ali para ativar, para fortalecer o reto abdominal, ou, enfim, seja qual for o músculo. Nós vamos trabalhar com a ativação desses músculos dentro de outros movimentos, para que quando eu for realizar determinado movimento, eu tenho esse controle motor, essa consciência de ativar os músculos que vão estabilizar a minha coluna. E aí, assim você vai conseguindo progredir sem sobrecarga nas tuas articulações, né? Então, aí também mais um exemplo de progressão. E a gente pode pensar em exercícios de instabilidade, um agachamento no Bosu, por exemplo, causa uma instabilidade, mas se você está instável, vamos buscar a estabilidade através da ativação do core, né? Só cuidado um pouco com isso, tá? Aqui é um ponto bem importante, anota aí, asterisco, grava, para de assistir a novela, sei lá, se é Big Brother, o que está passando agora, e presta atenção aqui, tá? Presta atenção. Se teu cliente chegou agora, se teu paciente, teu aluno chegou agora, ele não tem lastro, não tem ainda uma boa coordenação, você não fez essa adaptação neural, você acha que vai ser interessante você colocar ele numa plataforma instável, de alta instabilidade, vamos chamar assim, ou não? Coloca aqui para mim, vocês acham que vai ser interessante a alta instabilidade ou não? Por que eu pergunto isso? Porque se popularizou muito isso, né? Dizendo que isso é treinamento funcional, né? E na verdade, treinamento funcional é aquilo que é funcional para o seu cliente, que pode ser, por exemplo, ficar fazendo rosca direta. Mas enfim, esse é um tema que a gente vai ficar discutindo horas aqui, né? Então, o que você acha? É interessante aquele indivíduo que chegou agora, não tem uma boa coordenação, não fez uma adaptação neural, não tem lastro, é sedentário, você colocar na alta instabilidade. O que seria alta instabilidade? Por exemplo, um exercício com Bosu, um exercício, sei lá, com aqueles discos de equilíbrio, né? E como é que eu posso deixar mais instável ainda? Posso fazer unipodal. Nunca fiz bipodal, já vai e coloca o cara no unipodal, né? Então, não sei se seria interessante. Eu tenho uma aluna com artrodese em quase toda a coluna. Eu uso muito um exercício em que ela fica com os braços estendidos na frente do peito, segurando o elástico e eu vou puxando o elástico, à medida que ela vai expirando. Ótimo, porque o elástico está tracionando ela e ela tem que manter a coluna alinhada. Fiz isso hoje. Só que daí ele estava em apoio unipodal e eu fazia esse trabalho para desestabilizar e ele tem que ativar bastante glúteo. Né? Deu muito resultado para ela. Perfeito, porque você vai estimulando uma posição, por exemplo, ortostática, que já tem a contração de vários grupos musculares por causa da ação da gravidade, se mantém em pé, e ao mesmo tempo você estimulando, né, pequenos desequilíbrios para ir ativando mais os grupos musculares. E você pode pegar a faixa elástica ainda e ficar, vai e vem, puxa um lado, puxa o outro, tal, que vai desestabilizando ele ou ela. Pouco. Mas antes disso, aquele que chegou agora, é legal você fortalecer e ativar a musculatura isoladamente. Então faz lá a ativação estática da musculatura abdominal, depois faz tudo isolado. Depois que você buscou isso, você pode começar a utilizar exercícios instáveis, mas com baixa instabilidade. Para depois você pensar em exercícios com alta estabilidade. E se for para estabilidade, que seja estático primeiro, para depois ir para o dinâmico.
Isso é muito claro e óbvio, né? Mas a gente vê muito esse erro sendo cometido na prática. É uma coisa também que eu escrevi e coloquei aqui claramente no livro. Essa prescrição do treinamento de equilíbrio, que é estático para dinâmico, bipodal para unipodal. Pouca instabilidade para grande estabilidade. Então você vai utilizar recursos, por exemplo, um colchonete, você sobe, ele é mais fofinho, já te dá uma estabilidade. É muito menos instável que uma cama elástica, que é menos estável que o bozu, que é menos instável que o disco. Então aí você vai progredindo. Agora, se não tem lastro, você já coloca na instabilidade, ele vai ficar perdidão lá, contraindo vários músculos mobilizadores para tentar buscar essa estabilidade e você vai perpetuar ainda mais a disfunção. Vai ter problema? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acho que não é um caminho adequado, um passo a passo para você buscar a melhoria da execução do movimento, de postura ou de coordenação desse cliente, né? Eu fico às vezes dando tapinha nas mãos para criar a surpresa. Sim, tem várias formas hoje. O pessoal segura a Super Band aqui, fica dando tapa na Super Band, gerando vibração, né? Que estimula também essa estabilidade ou desestabilização do seu paciente, do seu aluno, gera estímulo proprioceptivo também. O pessoal usa a bola, né? Segura a bola de pilates lá, aí você fica dando tapa na bola, e aí fica desestabilizando também. Então tem várias formas que dá pra gente pensar de criar perturbações, né? Mas você vai criar perturbação depois que você já ativou determinado músculo. Às vezes você pega um paciente, um aluno, que ele não sabe nem ativar, nem contrair determinado músculo. Por quê? Porque nunca treinou. Então aquela conexão, né, como se fosse uma conexão muito simples, assim, ó, sabe aquele fiozinho de luz fininho e tal? Aí depois, conforme você vai trabalhando, vai ficando um fio robusto, que vai passar bastante informação e vai tendo vários fios, assim, mais ou menos essa ideia. Então, tem gente que nem consegue ativar a musculatura. Você pede para fazer uma correção aqui da protusão dos ombros, encaixa lá, junta as escápulas, não consegue, não tem essa consciência corporal. Então não adianta você colocar na instabilidade. Primeiro você tem que buscar o fortalecimento. E o abdômen é da mesma forma, né? Então não adianta você colocar na instabilidade. Não adianta fazer exercícios dinâmicos se você não fez os estáticos primeiro. Então eu acho essa forma mais interessante para ter segurança na prescrição de exercícios abdominais, né? Essa é a minha opinião. Mas eu não posso colocar carga? Claro que pode. Lá na frente eu mesmo faço exercício com carga. Eu tenho um histórico de atividade física já longo, eu acredito, né? E se eu fico muito tempo parado, quando eu volto eu tento fazer exercícios mais tranquilos. Mas é lógico que já com essa prática de longa data, né? Tanto com exercícios esporte quanto a própria musculação, eu tenho já esse lastro. Tenho uma boa consciência corporal, então eu vou para exercício dinâmico. Por quê? Eu quero ganhar mais força e definição, hipertrofia abdominal, né? Mas a gente sabe que isso também você consegue com exercícios isométricos, né? Então a gente vira e mexe, eu encaixo no meu programa aí exercícios de prancha, exercícios isométricos. Quando se tem a base, se cria muitos exercícios. Lógico. Pessoal, você tem que saber como que funciona as coisas, né? Como é que funciona uma articulação? Como é que funciona aquele músculo? Onde que ele está, até onde que ele vai? Se eu contrair da inserção para a origem, vai fazer isso. Se eu contrair da origem para a inserção, vai fazer isso. Então, o que vai acontecer? É a mesma coisa dos exercícios. Infra, abdominal, supra. O reto abdominal é um músculo só. Você pode favorecer? Pode, né? Trazer o quadril, né? Fazer a retroversão pélvica e trazer o quadril em direção ao tronco ou o tronco em direção à pelve, né? Então, se você olhar a origem e inserção do reto abdominal, você já vai entender muita coisa. Por exemplo, processo tifoide até a sínfise púbica. Reto abdominal. Processo tifoide, né? E vai até a sínfise púbica. Se eu contraio... Já respondo, tá? Se eu contraio da origem para a inserção, vai fazer a flexão de tronco. Se eu contrair da inserção para a origem, ele vai puxar a pelve para a retroversão. Então, você ficar fazendo assim, ou assim, né, na paralela,
fazendo flexão de quadril, você tem uma grande ativação do reto abdominal? Só em isometria. Porque toda vez que você estende, né, você vai querer fazer uma anteversão pélvica, daí você pode ter uma isometria do reto, mas quando você faz a flexão de quadril, você trabalha na flexores de quadril. Você está deitado chutando aqui, ó, você trabalha na flexores de quadril. Ah, mas como que seria o ideal? Faz assim e faz a retroversão pélvica, ó. Não precisa nem estender tudo, ó. É que tem gente que não aguenta segurar aqui, né? Aí estende, sobe e faz a retroversão. Descola a bunda ali daquele apoiozinho da barra paralela. O chutinho no solo, você tem que chutar lá, ó, desencostando o quadril. Não precisa fazer isso aqui, né? Enfim, quando você desce aqui, ó, a tua coluna vai querer fazer uma hiperlordose. Você ativa isometricamente a musculatura abdominal. Você trouxe, fez a flexão de quadril. Ela trabalhou com reto femoral e psoas. Então, por que você não faz só o exercício isométrico, em vez de toda vez ficar fazendo assim, ó? A hora que você desceu as pernas, a coluna vai fazer assim, ó. Aí você trabalha com o reto abdominal para não fazer essa hiperlordose. Aí volta, chuta lá, né? Ó. Claro que eu estou exagerando. Então não é melhor fazer só um exercício isométrico de uma vez? Ou então você faz só o chutinho lá, né? Buscando trazer a retroversão e descola o quadril do chão, descola os glúteos lá, ó. Pensa, cara, se ele vai na sínfise pública, não adianta você mexer o membro inferior. Se você amputar, não tem mais as pernas, continua trabalhando o reto abdominal, sem ficar mexendo o quadril. Tá entendendo? Então você tem que saber anatomia, você tem que saber a base. Aí você prescreve com qualidade. O que fazer quando a aluna fez cirurgia, está liberada para treinar, mas tem medo de contrair o abdômen? Cara, cirurgia depende da cirurgia que ela fez e é muito importante você fortalecer o abdômen, mas fortalecer o resto também do core, assoalho pélvico, glúteos, paravertebrais, né, os lombares, enfim. Primeira forma que você pode começar é com a respiração, como o Joels comentou aí um pouco antes. Você, trabalhando com a respiração, você vai ativar bem o transverso do abdômen. O transverso do abdômen, como o nome já diz, as fibras estão no sentido transverso, ele é como um cinto que já abraça e dá estabilidade para a coluna. Dando estabilidade, você tendo uma boa ativação transverso, coordenação, depois quando você vai para os outros exercícios, você tem ativação transverso, ele protege a tua coluna, nesses outros exercícios dinâmicos, né? E aí, pessoal, esse conceito ele se aplica para tudo, tá? Que é o seguinte, essa questão de coordenação, é ativar o músculo no momento certo. Aí o pessoal fica falando aí, você ficar com o elastiquinho lá para fortalecer, não sei o quê. Tem disfunção, não adianta ficar fortalecendo o glúteo. Meu, o exercício muitas vezes não é para fortalecer. É só para você ensinar o cara que ele tem que ativar aquele músculo enquanto ele está fazendo outro movimento. Então não é porque eu coloquei um elástico ali nos joelhos, uma mini band, que eu estou fortalecendo. Se eu quero fortalecer, soca a carga, né? Então, às vezes você quer fortalecer dentro de um movimento específico. Beleza, também faz sentido. Mas quando eu coloco esse tipo de estímulo, a gente está buscando uma ativação daquela musculatura como estabilizador. A função deles naquele momento é estabilização. Quais são as funções musculares? Aí que vem a base de novo. Olha, você tem que entender base. Agonista, antagonista, sinergista, estabilizador e neutralizador. O que cada um faz? Né? Então, função é diferente de ação. Os músculos do complexo posterolateral, eles atuam como estabilizadores do joelho num agachamento, numa corrida. É ensinar o input nervoso. Boa, Joels, obrigado pela palavra aí. Exatamente isso. Então, você não está colocando para fortalecer. Então, esse é um erro, realmente, que acontece na prática. As pessoas falam, não, vou fortalecer o complexo posterolateral, vai resolver o problema da síndrome patelofemoral, do joelho, do cruzado, não sei o quê. Não é fortalecer. Não é ficar fazendo deitado lá abdução, né? Com caneleira, enfim. É você melhorar a coordenação. É exatamente isso, é igual a dirigir. Quando você vai dirigir a primeira vez na sua vida, esse não é um movimento autônomo. Isso faz parte do sistema somático, que é voluntário. Do sistema nervoso somático, voluntário. Você vai lá, você fica pensando, eu tenho que pisar aqui, agora solta o acelerador, pisa na embreagem e troca a marcha. Tem gente que nem solta, né? Faz os dois ao mesmo tempo, aí detona tudo. Mas enfim, aí troca a marcha, beleza. Chegou um momento que esse mecanismo, ele se tornou um movimento, um comportamento já aprendido. Ele não é ainda
não é autônomo, não é automático. A gente fala que é automático, mas não é o teu sistema nervoso autônomo, ele é voluntário ainda. Só que como ele já foi repetido tantas vezes, você já aprendeu. Então o início desse movimento rítmico você tem que dar, que é voluntário. Você deu o início, eu sentei no carro, o que eu vou fazer agora? Vou apertar o acelerador. Depois o resto virou automático. Aquilo já é aprendido. E quando você vai parar isso, também é voluntário. Então, o início da corrida e parar a corrida é voluntário. O início de pedalar a bicicleta e parar é voluntário. Mas no começo, quando você tem que aprender isso, todo movimento você está pensando, tem que empurrar aqui, agora caiu da bicicleta, plum, e assim vai. Entende? É a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Então, essa você que me ensinou? Não lembro disso. Isso eu dou nas aulas de fisiologia neuromuscular, entender. Não me lembro disso, mas obrigado de qualquer forma, Gelson. Você tem que entender como que funciona a parte neurofisiológica. Base, pessoal. Se você entende isso, aí fica fácil de entender no dia a dia. Aí não fica falando besteira lá, porque o cara fica lá fortalecendo o complexo posterolateral ou glúteo médio, não sei o que. Cristo, eu não estou fortalecendo, eu estou melhorando a coordenação nesse momento. É importante fortalecer? Também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, antes de criticar, entenda o que eu estou fazendo, né? Muito bem. Isso também acontece, né? Voltando à ideia aí da coordenação desses estímulos, acontece também na parte do abdominal, né? Você tem que ter uma ativação primeiro do transverso para estabilizar bem a coluna, para depois você realizar a flexão de tronco e realizar aí o fortalecimento da tua musculatura abdominal. Então você tem que ter esse controle, tá, pessoal? E aí, tudo isso envolve um complexo mecanismo de sistema nervoso. Né? São vias córtico-espinhais que mandam para o encéfalo através de receptores. Então, por exemplo, se eu estou aqui sentado, eu tenho que ter essa informação mandando para o meu cérebro que eu estou sentado. Para daí eu projetar uma resposta que é, por exemplo, mexer a cabeça para o lado. Eu tenho que saber onde eu estou. Se você não tem uma boa propriocepção, uma percepção do espaço, a tua resposta já vai ser errada. Tá entendendo? Então você teve uma lesão. Essa lesão vai prejudicar, vai machucar, né, os teus mecanorreceptores, os teus proprioceptores, que informam a posição que você está hoje. Se a tua informação da posição já é errada, né, já dá uma... Quer ver uma coisa? Eu me olho no espelho e, nossa, me acho muito bonito. Mas eu saio por aí e essa não é a verdade. Então, você entende? Né? É isso. Então você tem que ter essa informação. E quando você tem a lesão, você prejudica isso. E o cara que nunca treinou, que nunca praticou esportes, ele não tem um bom controle, desenvolvimento neurológico ideal. Ele não tem essas vias aferentes mandando essa informação de forma minuciosa. Ele não tem boas respostas depois das vias eferentes e ativação muscular. Não tem coordenação, é um fiasco. E isso é um grande fator para aumentar o risco de lesão. Essa falta de desenvolvimento neurológico ideal. E por que isso acontece? Muito celular, muito videogame, muita televisão, não sei o que, não brinca. As crianças têm que brincar, têm que ir pra rua, têm que jogar, têm que fazer exercício, enfim. Né? Claro que as outras coisas também são importantes, mas tem que ter o equilíbrio. Beleza? Só para finalizar, além disso, toda essa informação que chega aqui, ela vai ser interpretada e eu vou gerar uma resposta. Então, tá, beleza, eu quero desviar, vou inclinar minha cabeça para lá. Então eu percebi tudo isso, para inclinar minha cabeça para lá, eu tenho que ativar vários grupos musculares. Essa é a coordenação intermuscular. Se eu quero virar sua cabeça, eu não posso deixar meu tronco ir, porque a inércia vai levar meu tronco. Se eu fizer isso aqui, a inércia vai querer levar tudo. Então eu vou ter músculos que vão estabilizar, eu vou ter músculos que são agonistas, eu vou ter músculos que são antagonistas. Eu vou ter sinergistas que vão ajudar no movimento. Todas essas informações chegam, passam pelos núcleos de base, cerebelo, refinamento, para chegar na musculatura e gerar uma resposta. Olha que louco isso. Né? A gente começou falando do abdômen, mas por que isso tudo está relacionado com a segurança e eficiência dos exercícios abdominais? Faça um trabalho, primeiro, de melhorar os inputs, coordenação, exercícios estáveis, depois começa a buscar a estabilidade, depois vai para o dinâmico, e assim você vai progredindo. Tá? Quer saber mais sobre essa progressão, pegar certinho, passo a passo? Tá aqui, link na bio ou tem lá nos destaques, beleza? Quem quiser. Se tiverem dúvidas, podem ir colocando aí, pessoal. E é lógico, quer aprender tudo isso?
neurofisiologia, anatomia, onde é que estão os músculos, como é que funciona as funções musculares, cadeia cinética aberta, fechada. Dia 14, semana que vem, eu vou abrir as inscrições de novo da base, vai ser só por 24 horas, o pessoal tá me pedindo, que não conseguiu fazer, um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, quando a gente abriu, tava sem dinheiro, não sei o que, blá 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 blá, cartão estourado, aquela história toda, né? Então agora eu vou abrir por 24 horas, e aí quem quiser adquire lá a base, que vai esclarecer tudo isso que a gente falou aqui para vocês, de uma forma bem simples, né? Claro que fisiologia muitas vezes não é tão simples assim, mas eu dou todos os exemplos para você aplicar na prática e para entender com clareza. Obrigado, Joelcio, falando aí sobre o livro. Realmente esse livro também deu um trabalhinho para escrever, mas vale bastante a pena. Quem quiser adquirir, corre lá. Pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez. Nos vemos semana que vem, às 8h30, mais uma aula aqui. Um grande abraço, uma boa semana a todos.